Se eu, enquanto professor, não mudar o meu olhar para mim e para o outro, vai ser impossível da sociedade mudar. Eu preciso primeiro mudar. E esse projeto, ele ampliou ainda mais, me fez perceber, olhar esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Era um grande desafio fazer o curso e com a grande quantidade de alunos com algum tipo de deficiência aqui na escola, eu me vi assim, bem entusiasmada em poder incluí-los de uma forma mais coerente e aprender um pouquinho mais. Acho que não somente eu, mas o meu grupo se tornou muito mais aberto para conversar com essas pessoas, sabe? A gente tem um receio mesmo de conversar com alguém que tem alguma deficiência, mas não tem que ter esse receio. Sempre nas reuniões pedagógicas, nós tratávamos do assunto. Mas aí tem que fazer, tem que incluir, mas como incluir? Então, nós chegamos a um consenso que se nós começássemos a explorar a parte lúdica, nós teríamos resultados significativos. Qual o objetivo desse jogo? É nós trabalharmos o nosso raciocínio lógico combinatório. Depois que eles começaram a interagir por meio dos jogos, os alunos passaram a entender e criar aquele espírito de empatia, tentar se colocar no lugar dela. A nossa percepção sempre foi na questão de envolvimento familiar. Então eu resolvi trazer para o grupo um projeto assim, que todos somassem, que todos dessem a sua sugestão para algo que aproximassem, fizesse essa aproximação dos pais. E aí surgiu a ideia das oficinas. Boa tarde. Tudo bem? Esse ano que nós começamos a ter um envolvimento maior dos familiares. Então nós temos 2 alunos, que um é síndrome de Down e outro é cego, e as mães, elas são bem presentes. E elas mesmas trouxeram orientações de como a gente trabalhar, principalmente com o aluno, o cego, né? Como a gente tinha que interagir com ele. Nasci. Por que nasci? Minha pele, meu corpo, eu. Por que mãos mexem? Por que leio com os dedos? Porque minhas pernas têm rodas. A gente discutiu, a gente conversou, a gente viu como o Matheus também participou, o que ele sentia, né, o que a gente sentia também, por a gente ter um amigo, assim, porque eu nunca tive contatos com pessoas assim, igual o Matheus, surdo, que fala Libras, entendeu? Toda sala tem o seu grupo, tem os que não falam muito, os estudiosos, só que no final isso acabou juntando todo mundo, que cada um tinha uma ideia e falava, a gente pode fazer isso, então a gente pode fazer desse jeito, sabe? Ajudou bastante, que antes eu não falava com metade da minha sala, hoje eu falo com todo mundo graças a esse projeto. Existia até antes uma omissão, o menino até estava na sala, né? Mas a gente meio que deixava de canto, né? Porque não sabíamos os caminhos. Esse ano eu estou me enturmando mais, assim. Estou me falando mais, estou me expressando um pouco mais. Meus amigos, ele fala com tanto orgulho em casa. Os meus colegas da minha sala de aula, sabe, pai? Então isso é muito importante para mim. Eu sinto vê-lo hoje incluso, feliz, satisfeito, produtivo. Não dá para pensar em educação se o aluno não for protagonista. Não dá para pensar numa educação onde não haja uma gestão democrática, dividindo responsabilidades do aluno, do professor, do funcionário, do menino da limpeza. Então, assim, pensar em educação hoje no gestor é abrir a cabeça.
Parece difícil, parece complicado, mas não é tudo isso, você consegue sim. É uma barreira que facilmente pode ser quebrada e com a sua ajuda você vai fazer não só você, como outras pessoas felizes.